Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida. Conversas com o Dr. Lightman. Olá, olá a todos. O nosso tópico é o feriado de Hanukkah. Todos estamos familiarizados com eles. Não conheço ninguém que não goste do feriado do Hanukkah. E então hoje vamos tentar aprender do Dr. Lightman acerca de como este símbolo do feriado de Hanukkah nos pode levar para uma vida melhor, onde a conexão entre nós seja melhor e nos levantemos de manhã com maior luz nos nossos olhos, não só no feriado de Hanukkah. E a ele, por favor. E a ele é o feriado que eu mais adoro. Enquanto mãe, tenho filhos, portanto, é um feriado com muita alegria, muita luz. Estamos a falar de ganhar, estamos a ganhar coisas boas, luz, derrotar o mal. Existe a sensação de coisa muito boa que vem às nossas vidas. Todas estas menorás que brilham na nossa casa e na casa dos vizinhos. Isto dá uma boa atmosfera. As crianças têm festas. É um feriado muito celebrado. Mesmo no lugar de trabalho, as pessoas colocam os candelabros e celebram este feriado. Convidamos os vizinhos para estar uns com os outros, tentamos pôr velas com toda a família, com os vizinhos. Hoje em dia, os meus filhos já são mais velhos e mesmo assim não largam isto. E portanto, temos uma sensação de que é um feriado para todos, não só um feriado religioso, mas um feriado que traz muita luz. E então eu gostaria de abrir com a pergunta de que o que é que simboliza o feriado de Hanukkah para o Dr. Lightman? O Dr. Lightman aos meus olhos? E ele, sim, da sua abordagem. Dr. Lightman, bem, eu diria que esta é a primeira ascensão espiritual, que tal como aconteceu na história, acontece na história da pessoa. Estávamos sobre a governação dos gregos, do Império Grego, que é uma grande clipá que não nos deixa sentir a espiritualidade. E é ele o que é uma clipá, Dr. Lightman. A clipá é uma força má que limita a nossa percepção e que não permite que a pessoa sinta a força geral da natureza que nos governa, que nos direciona no nosso desenvolvimento, chamado Criador, Borré. É a ajuda feita para ajudar que oculta o Criador de nós. É chamada Faraó também. Basicamente é o nosso ego, que tem todo o tipo de nomes. E o seu nome geral é a inclinação ao mal. A inclinação ao mal, que significa que pensamos em nós próprios, que estamos completamente focados no nosso próprio benefício, e assim que começamos a lutar contra isto, que começamos a, em vez de pensarmos apenas em nós próprios, começamos a pensar nos outros, começamos a pensar em que medida é que o nosso ego é forte e nos eleva numa ascensão que não nos permite conectar com o amigo, com os outros, chegar a ter consideração pelos outros, conexão, alcançar o amor aos outros, tal como está escrito, ama o seu próximo com a si próprio. Ou seja, não há nada para falar aqui. E portanto, essa força geral que nos impede de alcançar isto divide-se entre diferentes tipos de forças. Às vezes aparece como uma forma externa materialística chamada Faraó, e às vezes aparece numa forma espiritual chamada Grécia ou os gregos, que é uma forma mais espiritual que governa o povo de Israel. Pode elaborar um pouco qual é a diferença entre estas forças?
O exílio do Egito e o exílio da Grécia. Bem, nós estávamos em exílio, mas há um grande exílio aqui dentro da terra de Israel. E o que é que a força da Grécia faz que argumenta que é uma força espiritual muito forte? Dr. Lightman, os gregos não falavam de nenhum dos nossas questões. Eles não exigiam de nós uma mudança na nossa vida corpórea. Queriam a nossa vida espiritual. Ou seja, a fé, a religião, havia um estatuto. Queriam que adotássemos a sua filosofia, que começássemos a orar aos seus deuses, etc. Isto é basicamente a clipá da Grécia. E onde é que é mais forte que as outras clipá? Porque não exige nada da pessoa. Pode continuar a viver a sua vida, estes são os seus filhos e casa, tudo permanece tal como era, mas no seu espírito. Nesse caso, era uma luta muito forte na nação de Israel, tal como aprendemos da história. Uma grande parte da nação de Israel tornou-se grega. Porque não os importava. Qual é o problema? Eles são tão grandes, tão fortes. Toda esta questão de Alexandre o Grande e o Império Grego que conquistou o mundo, trouxeram ao mundo o seu paradigma. Ora, que era, Dr. Lightman, a sua filosofia. Ora, que é, numa frase, Dr. Lightman, uma filosofia simples, muito primitiva, que precisamos de ter em consideração diferentes deuses, mas de forma predominante era contra o nosso trabalho do Criador. Ora, e o que é o trabalho do Criador? Dr. Altman, significa que temos que alcançar uma conexão, amor, doação aos outros e através desta conexão encontramos esta força única da natureza chamada Boré, venha e veja, que é chamada a força geral do amor e da doação, que governa todo o mundo. Podemos atraí-la, não podemos atraí-la, esculpi-la, nós podemos apenas alcançá-la dentro de nós, através do nosso desenvolvimento interno, que de repente começamos a senti-lo e dizemos, existe, e porquê que existe? Porque nós invertemos-nos de ser um receptor que, tal como um rádio que recebe a onda que existe fora dele, e porque está naquela frequência, aquela onda é percebida. E nós igual. E portanto a pessoa precisa de tornar-se de um receptor da onda do amor e da doação. Miriel, então, basicamente está a falar de uma guerra ideológica, Dr. Lightman. Claro, é uma guerra apenas ideológica. Há muito escrito acerca disto, mas isso na verdade não é um problema. O Rani pode definir o que é a guerra, o que é que são estas duas ideologias, como é que colidem, o que é oposto, o que é semelhante? Dr. Lightman, os gregos eram muito materialistas. Aliás, eles queriam que os seres humanos se prostrassem aos seus deuses. E tal como lemos, obviamente, na infância, eu na minha infância também li todas estas coisas, histórias acerca dos deuses gregos e a luta entre eles e a luta a matarem-se uns aos outros, tal como entre os humanos neste mundo. Ou seja, a mitologia grega. E aqui é muito básica, muito corpórea, muito terrena. É algo verdadeiramente muito básico e mesmo hoje são basicamente europeus agricultores.
E então, o que é a ideologia judaica que está em oposição, Dr. Reitman, o facto que os gregos chegaram a todas as nações e que queriam governá-los com a sua ideologia não era um problema, porque eles não receberam muita resistência. E também na maioria da nação de Israel não receberam muita resistência, porque estavam num estado muito baixo, em que pouco mantivemos a nossa lei espiritual de ama o seu próximo como a si próprio. E, portanto, muitos judeus seguiram os gregos, porque o nosso ego, o ego de cada um, ainda assim queima do interior e, portanto, estava muito feliz por ter um apoio, um apoio ideológico que vai junto com esta governação e que não perturba na sua vida, que até apoia. E, portanto, os judeus tornaram-se gregos, converteram-se, muitos dos ricos também. Obviamente, a classe mais baixa e mais conservadora. Portanto, os ricos tornaram-se gregos, assumiram, e os gregos queriam tudo, o espírito. Se aceitarem a nossa abordagem à realidade, então é isso. São como nós. Estão bem. E é isso. Ora, e porquê que a ideologia judaica era suposto ser em oposição? Dr. Leitman, a ideologia judaica prostra-se perante a força superior que controla o mundo. Não há nada além dele. É a força do amor, da doação. É a força que dá, que ama o seu próximo como a si próprio. O amor é um amor absoluto. Esta força existe e habita em todo o mundo, a força do amor. E se queremos estar próximos desta força e prostrar-nos a esta força, então temos que ser semelhantes a ela. Então, ser semelhante à força do amor e da doação é contra a nossa natureza. E então é muito mais fácil servir os deuses gregos. E ele então é como se um deus que governa a realidade contra forças mais humanas. Que os deuses com qualidades humanas, Dr. Lightman, certo, haviam estas fantasias infantis, sim. E esta é... Pronto, enquanto criança eu li todas estas histórias da mitologia. São histórias, são lendas. No entanto, acreditavam nelas e tinham as suas fantasias terrenas que eram muito desenvolvidas neles. E escreveram todo um romance acerca disto, e os judeus assumiram isto para eles, e era um mundo ideológico que existiu durante muito tempo. E houve uma guerra complexa. Olha, eu ainda não compreendo a essência da guerra. O que é que está a colidir aqui contra o quê? Dr. Lightman, a essência da guerra é que não queremos. Somos incapazes de acreditar em deuses que são como humanos, que estão a lutar uns contra os outros, que cada um assume uma parte na natureza para controlá-la, que vivem entre nós, que temos que lhes trazer algo para que não fiquem aborrecidos comigo. É verdadeiramente. Temos estátuas que nos prostramos perante estátuas. Ou seja, é verdadeiramente. Hoje mesmo vemos estas coisas. Vemos que trouxeram em Constantinopla novas religiões no Império Bizantino. E vemos que tudo isto estava preenchido com todas estas imagens, o caráter. Ou seja, era tudo muito primitivo. Mas isto não é o que estamos a falar. Ou seja, os judeus não podiam aceitar isto.
era tão em contraste com o nosso desenvolvimento que grande parte da nação de Israel que tinham esta revelação divina não podiam aceitá-lo. E, portanto, vieram os macabeus, que são pessoas que faziam parte da hierarquia da nação, como líderes espirituais, e eles organizaram a guerra. Organizaram a guerra e, em memória da vitória, celebramos este feriado. Porque é o feriado da luz. E porquê? Porque era uma luta pela ideologia. Quem é o Criador do mundo? Quem é a força superior? Quem governa o mundo? Quem é a causa de tudo? Quem avança de acordo com um objetivo especial, para com o propósito da criação? Isto é algo que é totalmente espiritual. Lá nesta guerra é a definição sobre quem é o Criador? Quem, o quê, que ideia, que percepção? Era predominantemente dentro das pessoas de Israel. Entre os macabeus e aqueles que adotaram a ideologia grega. Quem é o Senhor que me controla? E houve uma guerra civil, como entre irmãos, uma guerra ideológica, que não tínhamos nada contra os outros, apenas porque estavam prostrados perante as esculturas gregas e as trouxeram para o templo. Ou seja, todo Jerusalém foi arruinado. Então, e o que é que isso tem de mal? Qual é o grande problema desta conversão? Então não há nação de Israel. Espera, nós, a nação de Israel, existimos porque temos uma raiz espiritual. Se não temos uma raiz espiritual, não há uma nação de Israel. Não há uma nação de Israel no exílio. Em exílio não somos uma nação. Exílio significa o exílio da conexão entre nós. Se não estamos conectados, não somos uma nação, somos babilônios. E se não há nação de Israel, então qual é o nosso destino? Qual é o nosso propósito? Se a nossa existência no mundo é para trazer correção ao mundo, para que através de nós o Criador possa fazer doação a todo o mundo e traga conexão para todos e todos sejam como um molho, como um feixe para construirmos aqui um templo para que a minha casa seja a casa para todas as nações, em que o Criador é o representante. Então isto é outra coisa, temos que o fazer. Aquele que o aceita é chamado judeu. Aquele que vai unir para o concretizar é chamado Israel. Ou seja, direto ao Criador, e a Sharkel, da palavra, e a Sharkel. Portanto, não há mais nada aqui. E, portanto, se nós estamos a valorizar isto, estamos a apagar-nos da nação. Já não somos israelitas, já não somos judeus. Judeu é Yehudi, a unificação. Israel é Yasharkel, direto a Deus. O que é? Direto a Deus. Ou seja, alcançar através da conexão, doação, amor, ama o seu próximo como a si próprio, essa qualidade de amor que é abrangente e que abrange todo o mundo. Se nós não estamos a viver através disto, então não há diferença, somos os babilônios. E de acordo com que este diagnóstico é feito, como nos afastamos da Babilônia e nos tornamos um grupo distinto que se chama a Nação de Israel, de acordo com o quê? De acordo com a conexão entre nós, a conexão mútua, o amor aos amigos, o amor à nação, todos de Israel são amigos, um homem como um coração. Que é a ideologia que falou antes. Dr. Lightman, é uma ideologia de desenvolver entre nós amor. E entre este amor, e entre esta doação entre nós de um espaço para a revelação da força geral da natureza, que é a força do amor, na medida em que desenvolvemos a força do amor em nós, tornamos-nos um receptor para essa força geral que está fora de nós, e então o Criador
reveste-se dentro destas criaturas, que se torna como uma única força. E qual é a importância que todo este processo aconteça? Dr. Eichmann, isto é o propósito da criação, se é importante ou não. Eu não vou determinar isto. Podemos dizer-nos a nós próprios que é bom, que é lindo, não importa. Isto é o plano da natureza. Ou seja, que não há outra escolha. Dr. Eichmann, Deus, em Gematria, é a Teva, a natureza. Portanto, se alguém aceita, aprende e vê que é assim e assume estas coisas para ele próprio, é chamado judeu. E está a seguir o caminho de concretizar isto, então é chamado Israel e achar que é direto a esta força superior, que é amor e doação. E aquele que não assume isto para si próprio, então é apenas uma criatura, como um animal. E, portanto, é isto. Era assim que estávamos na Babilónia. E, de acordo com a chamada de Abraão, o patriarca, fomos chamados para ser esta nação única, este grupo único, para alcançar o propósito da criação. Agora, estivemos nisto durante 2000 anos, a destruição do templo judaico. E de acordo com isto existimos, tentamos mais, tentamos menos, houve todo o tipo de guerras e também os 400 anos do exílio no Egito, etc. Ainda assim, aquele que está direcionado a isto é chamado Israel. Ele daquilo que está a dizer, se este é o propósito da criação e eventualmente diz que toda a criação vai seguir o caminho de direto ao Criador, que são a ideologia dos macabeus, então não há hipótese de perder a guerra. Dr. Eichmann, não? Então aquele que fizer esta guerra vai sempre a ganhar. Dr. Eichmann, não sei, mas esta é a guerra do desejo, por assim dizer. A guerra do desejo que está em nós, todos os babilónios, porque também temos que trazer todos os babilónios para estes princípios, aqueles que não se juntaram a nós nos tempos de Abraão. Também precisamos de fazer isto. Ou seja, esta é a guerra dos macabeus, os macabeus que não há ninguém como ele entre os deuses, é o Senhor. Este é o chamamento e nisto temos de concretizar até ao final. Também falamos um pouco no início acerca de filosofia, como é que está conectado? Falou acerca da mitologia, a força do amor contra todas as outras forças que foram trazidas para a corporeidade. Como é que a filosofia entra aqui, da qual falou no início? Dr. Eichmann, numa filosofia simples, materialística, como era na Grécia, que a guerra não era mais do que aquilo que vemos. E isto é uma coisa. E a outra coisa é que tinham todo tipo de deuses que desenvolveram para eles próprios todo tipo de histórias. E tinham de acreditar nisto. Eles acreditaram nisto porque lhes deu excitação e desenvolvimento, a literatura toda à volta disto, a idolatria, a adoração de ídolos. E tudo isto que construíram, vejam, eu estive na Grécia, passei por todos estes lugares e verdadeiramente fizeram um serviço muito bem feito. Eles levaram ao desenvolvimento do mundo. Hoje usamos palavras gregas na ciência. Todas as palavras. Centenas de palavras do grego que usamos hoje em dia. E aí ela, filosofia. Sim, mesmo a palavra filosofia. Sim. Toda esta percepção filosófica existe no nosso mundo, talvez até nos nossos dias. Dr. Leitman, sim, os deuses também existem, não como estátuas, mas existem, porque das esculturas passaram para a religião. A religião também se agarrou a isso durante muito tempo, inventaram a religião mais tarde, no tempo da Constantinopla.
já criaram e, portanto, que Deus existem nos nossos dias. Dr. Lightman, sim, a mesma ciência é um Deus. Olha, o que é que significa o Deus da ciência? Que nós nos prostramos perante a ciência, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que pesquisamos, isto é a verdade e não há mais do que isto, não há mais nada. A lógica. E, portanto, este é que é o problema. Então, para que é que existe esta adoração de ídolos? Mesmo agora, vai explodir, porque é tudo relativo conosco. E, portanto, agora a ciência está a tornar-se no limite daquilo que é conhecido e desconhecido. Os cientistas estão todos a mudar disso. Está a chegar como que um fim. E nós, aquilo que nós falamos acerca do mesmo período, que era a Guerra dos Macabeus, sim, esta regra, eu não tenho muitas palavras, é tudo tão claro que um judeu que está a acreditar totalmente, não acreditar com os seus olhos fechados, mas que tem que descobrir a força superior nele, de acordo com o seu trabalho interno, amor fraterno, que constrói dentro dele um receptor para a revelação do Criador, da força geral da natureza. Bem, ele diz: não, nada existe, temos apenas um pedaço de pedra à nossa frente. Bem, o nosso tempo para esta conversa está a terminar e gostaríamos que nos explicasse numa frase: o feriado de Hanukkah simboliza o quê? Dr. Eitman, simboliza para nós voltar para a nossa guerra interna, que a pessoa precisa de lutar contra a sua inclinação e alcançar um estado em que, através disto, constrói dentro dele um lugar para a revelação do Criador. E isto é o nosso trabalho. E, portanto, não precisamos, e também o templo não precisamos. E, portanto, o óleo não precisamos de nenhum símbolo, está tudo dentro de nós. Está tudo dentro do desejo. Ou seja, estes símbolos que fizemos, mesmo no templo, eram externos, eram símbolos externos, que serviam apenas a simbolizar, mas todo o nosso trabalho é um trabalho interno, o nosso esforço é um esforço interno, que estamos totalmente para conectar com o próximo, para alcançar uma conexão com o Criador, descobri-lo a Ele e conectar junto com Ele, do amor das pessoas para o amor do Criador. E aqui, obviamente, passamos ou mudamos toda a atenção da conexão entre nós para conectar com um pedaço de pedra, uma estátua, alguma imagem, acreditar em todo o tipo de disparates, tal como eram na mitologia judaica, nas lendas. E, portanto, o judaísmo não podia chegar a isto. Embora houve um período em que, e claro, é tudo do alto, é organizado desta forma. Tivemos que integrar com eles, lutar com eles, para que mais tarde pudéssemos ascender e continuássemos o nosso caminho. Porque, no fundo, cabe-nos a nós alcançar a correção de toda a criação. Ora, muito obrigada, Dr. Lightman. Vamos falar mais sobre o Hanukkah. Obrigada, Yael. Obrigada por estar connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.